Boa noite, gente. Pronto, vai lá. Já foi? Boa noite, pessoal. Eu estou aqui enfrentando algum problema técnico. Por incrível que pareça, testei tudo aqui antes de começar a aula, sendo que por alguma razão minha internet caiu. Então, eu estou aqui no meu 3G logo para adiantar com vocês, enquanto eu estou aqui tentando conectar com o meu computador, que é por onde eu vou pretender colocar aqui os slides para você, né? Esse que eu produzi. Mas para a gente não perder muito tempo, né? Esse precioso tempo que a gente tem para a aula de hoje, vou começar aqui. Espero que vocês não se incomodem. Por enquanto, a gente vai começar sem esse slide. Mas, na medida que minha internet aqui voltar no computador, eu tento fazer essa projeção para vocês. Estou aqui... Aparentemente, aconteceu alguma tragédia aqui com o roteador aqui de casa e tudo rodou. Mas, enfim, como o professor Morton falou para vocês, hoje meu objetivo aqui é conversar um pouco sobre a história do direito no Brasil, né? Nessa linha cronológica que a gente vinha trabalhar um pouco dentro do século XIX, que eu queria combinar com o grupo, como o professor Morton falou, é que vou falar um pouco aqui, meu objetivo é falar um pouco sobre o contexto, explicar um pouco para vocês do contexto mais do processo de independência brasileiro, para que vocês vão entender como a Constituinte ela vai se inserir um pouco nesse sentido. Em seguida, eu queria falar um pouco sobre a Constituição de 1824, a Constituição outorgada, e queria falar um pouco também, se tivermos tempo, sobre o Código Penal, que vem praticamente 7 anos depois nesse processo, que acredito que é outro documento normativo importante. Então, e depois, no finalzinho, assim, para fechar esse momento, falar um pouco sobre a questão do movimento abolicionista e trazer aqui uma crítica da sociologia do direito à questão das leis abolicionistas, né? Digamos, as 3 ou 4 principais leis abolicionistas, mas vou trabalhar especificamente a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. Então, o grupo que vai apresentar, quando vocês sentirem aí que eu estou me encaminhando para algo que vocês acreditam que é um gancho interessante para o grupo de vocês, se sintam à vontade aí de ligar o microfone ou falar no chat, tá certo? Dizendo, professor, dá uma pausa aí porque a gente queria entrar. Beleza? Tranquilo? Combinado assim? Minha internet não voltou, então aparentemente iremos na base do improviso. Eu estou muito triste porque, enfim, tinha preparado os slides. Enfim, vou sem slide até... Professor, estão perguntando aí a questão do sorteio. Querem que eu faça logo o sorteio? Então, são, deixa eu ver aqui, 3, 6, 9 integrantes. Professor, enquanto você faz o sorteio, eu só vou aqui resetar o... Beleza. Vou fazer o sorteio agora. Pronto, beleza. Para todo mundo. Tranquilo. Vamos lá, pessoal. Eu sei que a torcida é grande aqui, né? Mas infelizmente, só um pode apresentar. Então, esse um será 3. Júlio César. Júlio César está aí? Júlio César? Estou aqui, professor. Pronto, Júlio. Foi o escolhido. Vai logo preparando aí o espírito para Tá bom. Apresentar o trabalho, certo? Certo. Pronto, agora vamos esperar o professor Ângelo retornar, se Deus quiser, com a internet já consertada. Vamos ver se deu certo agora. Opa. Eu vou esperar uns 5 minutinhos, mas já vou começar aqui. Já fez o sorteio, professor? Já. Ah, pronto. E aí, na medida que a gente for avançando aqui, eu consigo abrir o slide para todo mundo. Então, vamos nessa, pessoal. Então, gente, como eu tinha falado para vocês, meu objetivo hoje é conversar um pouquinho sobre o contexto político do processo de independência no Brasil, falar um pouco sobre a Constituição de 1824 e um pouco sobre o Código Penal, assim, em larga escala, né? E aí, quando a gente fala sobre o processo de independência no Brasil, acho que o primeiro ponto que a gente tem para conversar sobre isso é colocar esse processo de independência entre muitas aspas, né? Estava no slide, assim, entre aspas, a questão da independência e da nossa Constituinte, porque
A princípio, a independência, na acepção, digamos assim, das revoluções liberais que ecoaram aqui no Brasil no século XIX, né? Esse processo de independência, de fato, na acepção mais crua da palavra, ele era existente só numa ala aqui no Brasil que era muitas vezes caracterizada como uma ala muito radical, né? Uma ala de pensadores mais liberais, entre aspas, né? Taxados de radicais porque queriam esse processo de fato de ruptura, né? Entre a colônia e a metrópole. O que a elite brasileira, quando eu falo elite, eu estou falando de uma parcela expressiva da aristocracia, né, e da burguesia, que estavam muito próximas da família real portuguesa, queriam, de fato, né, era meio que uma continuidade desse processo existente, né, inclusive de dependência, né, entre a não mais colônia, né, que seria o país independente brasileiro, né, e a não mais metrópole, mas que figuraria como metrópole, que seria Portugal. Eu tinha até grifado um trecho para vocês no slide, que eu peguei da Assembleia Geral dos Representantes da Província de 1822, onde um dos representantes ele fala textualmente o seguinte: o Brasil quer ter o mesmo rei, mas não quer senhores nos deputados do Congresso de Lisboa. O Brasil quer independência, mas firmada a união bem entendida com Portugal. Quer, enfim, apresentar duas grandes famílias regidas pelas leis particulares, presa por seus interesses obedientes ao mesmo chefe. Então, essa fala que vai plasmar aí boa parte do ideal daqueles indivíduos que estão aí, digamos, nas castas, né, nos estamentos mais elevados da população brasileira e que tentavam conduzir esse processo de independência, ela deixa muito claro o tipo de independência que politicamente se pleiteava aqui no Brasil. Né? Então, no Brasil existia, na verdade, o país da independência, né, o Brasil, ele se dividia entre duas opções. Né? Ou melhor, a elite olhava para essa questão e ela via duas possíveis situações. De um lado, deixar os radicais insuflar, os ditos radicais, tá, gente? Entre muitas aspas aqui, deixar os ditos radicais insuflar o povo contra, digamos, a dinastia portuguesa, né, a monarquia, a família real portuguesa, e aí passar por um processo de independência com a ruptura, de fato, talvez aí uma pequena revolução, digamos assim, ou, de outro lado, né, migrar para um sistema de independência mais suave, né, mantendo um regime monárquico aqui no Brasil, e uma manutenção aí desse status quo que eles já haviam assegurado junto com as elites portuguesas também, né? E aí é a manutenção completa do status quo, tá? É o sistema monocultor, latifundiário, escravocrata, exportador, etc. Então eram essas duas opções que eram bem visualizadas pelas elites brasileiras. E aí o que a gente percebe, quando a gente vai ver o levantamento historiográfico sobre a questão do processo da Constituinte aqui no Brasil, é uma tentativa de extermínio da oposição, né? Assim, de você tentar silenciar, e aqui quando eu falo oposição, são justamente esses indivíduos que pleiteavam uma ruptura de fato entre o Brasil, né, a colônia e a metrópole, né? E aí você tem, primeiramente, uma eleição que vai ser restrita, né? A gente vai ver mais à frente a eleição para os indivíduos que vão ocupar os assentos na Constituinte, muito restrita especificamente, é uma parcela muito, né? Você vai excluir religiosos regulares, estrangeiros não naturalizados, mulheres, os que viviam de salário, vai estabelecer também uma questão de um voto por renda. Então você tem todo esse processo e, além disso, você tem também um processo de caça à oposição, né? Eu destaquei aqui para vocês, tem um autor chamado Hamilton Monteiro, que ele fala basicamente, conta nesse contexto, que uma das primeiras medidas uma das primeiras medidas adotadas nesse contexto das eleições da Constituinte foi a criação de 2 cargos de ajudante de intendente geral da polícia na capital, né, que elas tinham basicamente as atribuições de ficar vigiando, né, pessoas que estavam ali, que eles consideravam suspeitas, pessoas que estavam se articulando, que estavam se juntando, cercar casas, clubes, né, prender os denunciados. E aí veio um aviso no dia 18 de julho, que, na verdade, veio primeiro uma portaria autorizando isso no dia 10 de abril,
A essa decisão vem uma decisão, né, uma portaria que manda que todas as repartições dos Correios passem a reter cartas que fossem consideradas subversivas ou inflamatórias, enfim, ou algo nesse sentido, e passou a se autorizar o intendente-geral da polícia a expulsar das cidades que pudessem tramar contra a ordem pública, que é uma outra portaria, o dia 18 de julho. Né? E aí a legislação, eu até destaco aqui, a legislação, ela assim, é muito clara. Veio um decreto do príncipe regente do dia 18 de junho de 1822, queria muito estar com o Prez aberto aqui para conseguir, para vocês verem, porque tá tudo isso aqui no Prez. Vamos ver, agora foi. Aí foi. Amém. Deixa eu abrir aqui rapidão para vocês, porque aí é uma mão na roda. Mas, enfim, esse decreto do príncipe regente de 18 de julho de 1822, putz, eu vou aqui entrar com a mesma conta, lembrei da dica que foi dada aqui, que se eu entrar com a mesma conta, vai ficar caindo o tempo todo. Peraí, gente, só 30 segundos, não mais que 30 segundos. Acho que você vai precisar autorizar aí, professor, que eu estou entrando com outra conta. Já pedi aqui para participar. Pronto. Eu estou até vendo que apareceu um levantar a mão aqui. Que eu não, acho que não tinha antes, né? O que acontece? Ah, tá. Acho que fica tipo uma mãozinha acho que é quando a pessoa quer falar alguma coisa nesse sentido. Perfeito, né? Massa isso. Essa função acho que eles pegaram do Zoom, né? Eu vejo muito o pessoal usando no Zoom, nos cursos que eu já fiz lá, né? Principalmente quando é uma reunião com muita gente. Pronto, galera, agora sim, estamos em outro mundo agora, né? Isso aqui facilita demais, e nós estamos exatamente aqui, ó, nessa parte da legislação. Então, esse é o decreto do príncipe regente. Aí eu grifei algumas partes que eu acho muito interessantes para vocês verem como se dava esse processo de caça à oposição, né? Então, havendo-se ponderado na minha real presença, mandado, né, convocar a Assembleia Geral, cumprir necessariamente da salvação pública, evitar que, ou pela imprensa, ou verbalmente, ou de qualquer maneira, propaguem e publiquem os inimigos da ordem, da tranquilidade e da união, doutrinas incendiárias e subversivas, princípios desorganizados e dissociáveis que, promovendo a anarquia e licença, ataquem e destruam o sistema. Né? E para que o procurador da Corte, da Coroa e da Fazenda tenha conhecimento dos delitos de imprensa, serão todas as tipografias obrigadas a mandar-lhe um exemplar de todos os papéis que se imprimirem, né? Todos os escritos deverão ser assinados pelos seus escritores para sua responsabilidade e os editores ou impressores que imprimirem e publicarem papéis anônimos são responsáveis por eles. Então, aqui, se vocês acham que a questão da censura, por exemplo, só existiu no Brasil na época da ditadura militar, isso, na verdade, existiu em vários momentos da nossa história. Né? Hoje em dia, a gente não tem como falar, de fato, de uma censura expressa, né, aos meios de comunicação, mas em momentos pretéritos, na verdade, nós tivemos, não somente na ditadura militar, isso aqui é um exemplo, inclusive vai ter uma grande contradição com esse tipo de legislação, com esse tipo de decreto do príncipe regente, e o que a gente vai ver na Constituição de 1824, mas aqui é uma tentativa de silenciamento, né, que já existia, né, de você abafar essas ditas doutrinas subversivas dentro de uma lógica, né, que elas estavam atentando contra, com a justificativa, né, aquele verniz de que elas estavam atentando contra a ordem pública, né? Enfim, ou algo que o valha. Então, o que, na verdade, a gente consegue observar dentro desse contexto, e aqui já trazendo um pouco para a questão da Constituinte e da Constituição em si, é que o que a gente teve no Brasil foi uma dita Constituinte consentida, como eu coloquei para vocês, né? Então, Dom Pedro, ipsis literis, tá? Assim, ele realmente falava isso. Ele aceitava que existisse uma Constituição, desde que essa Constituição fosse digna do Brasil e dele. O que significa uma Constituição ser digna do Brasil e dele, aí você já está no âmbito de uma subjetividade bem extensa, e a gente vai ver basicamente o que ele considera uma Constituição que não é digna dele um pouco mais adiante, né? Então, ele toma as medidas que são necessárias para eliminar a oposição, como a gente viu, e, basicamente, o que existe nesse caso são tentativas de transformar a Constituição numa ficção que venha agradar a figura daquela pessoa que vai ocupar a mesma posição que ela ocupava anteriormente, que é a figura do imperador, né? Que é o que a gente vai ver que vai acontecer no Brasil.
E aí, para afastar a população, isso aqui vocês tenho certeza que estudaram história, assim, é muito difícil você passar pela cadeira de história que eu digo quando vocês estão no ensino médio, né? E não passar especificamente nesse ponto, que é a questão da Constituinte Mandioca, né? Basicamente, a ideia era você ter uma eleição em 2 turnos. Na verdade, é o seguinte: você elege uma pessoa, que elege outra pessoa, que vai eleger os deputados e senadores que vão participar da Constituinte. E para você meio que nesse escalonando e passando nessa escadinha, o que você vai utilizar como requisito para você poder ocupar esse cargo, né, de eleitor de primeiro grau, de eleitor de segundo grau, é a sua renda, né? Não foi em dinheiro, especificamente, que existia à época, ficou isso condicionado, como coloquei para vocês, em alqueires, né, de um produto que era muito comum à época, que eram as farinhas de mandioca. Quando eu dei uma aula dessa uns 3 anos atrás, eu fiz até um cálculo, tentei fazer uma atualização, correção monetária, etc. E aí eu vi como está a situação, né, de inflação, etc. Eu disse, não vou nem tentar fazer isso agora, porque, enfim, sou de humanas, não é muito minha praia, então talvez eu traga algum valor aqui distorcido para vocês. Mas aí eu vou tentar colocar isso em termos mais pragmáticos, né? Os eleitores de primeiro grau, eles deviam ter uma renda mínima equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Colocando isso em termos simples, é tipo assim, você eliminar, sei lá, 80% da população brasileira, que já existia naquela época. Esses eleitores de primeiro grau iam eleger eleitores de segundo grau, que para serem eleitores de segundo grau, eles precisavam ter 250 alqueires de farinha de mandioca. Aí você tira assim mais uns 10%, sei lá, da população brasileira. E esses últimos eleitores de segundo grau eram as pessoas que iam eleger os deputados e os senadores que iriam participar da Constituinte. E esses precisavam ter, né, uma renda correspondente a 500 mil alqueires de farinha de mandioca. Aí você tira os outros 9,99999% da população brasileira e aí você deixa a nata da aristocracia, né, e da elite burguesa que existia no Brasil à época, né? Então, o que a gente vai terminar tendo nesse processo, né, um afunilamento de quem vai poder decidir qual vai ser a Constituição que vai existir aqui no Brasil. Sendo que, assim, genericamente, o que acontece, o que a historiografia traz para a gente, é que, apesar de, obviamente, essas elites elas estarem ali se articulando para manterem os privilégios que elas já haviam obtido, né, manter esse status quo, nessas mesmas elites você tem ali a contaminação, digamos assim, dos ideais daquele constitucionalismo liberal que vinha com muita força dos Estados Unidos, que vinha com muita força de França, porque inclusive eram nessas, principalmente na Europa, onde os filhos, né, da aristocracia iam estudar, iam fazer suas faculdades de direito, de filosofia, fazer o tour, que era muito comum nessa época que eles fizessem na Europa. Então, esses ideais do constitucionalismo liberal, eles chegavam com muita força aqui. E aí o que termina acontecendo é que, apesar de todas essas medidas adotadas, o anteprojeto da nossa Constituinte, ele desagrada demais Dom Pedro. E desagrada, basicamente, por questões muito específicas, que hoje em dia são muito naturais para a gente, mas que à época eram coisas, pelo menos para ele, absurdas, dentro da ideia do status que ele gostaria de preservar em face daquilo, dos privilégios que ele já gozava aqui no Brasil, né? Então, o anteprojeto, como eu coloquei para vocês, ele valorizava a representação nacional e estabelecia a indissolubilidade da Câmara. Então, o imperador não podia chegar e a qualquer tempo dissolver a Câmara, dizer, olha, não existe mais convocar novas eleições, não existia essa possibilidade, né? O veto do imperador aos projetos da Câmara seriam apenas de caráter suspensivo, como funciona hoje. Então, hoje o Congresso vai lá, delibera uma matéria, manda para o presidente da República, ele pode sancionar, ele pode vetar. Se ele votar, essa matéria ela volta para o Senado vai deliberar novamente. Então, é um efeito, digamos assim, de caráter mais suspensivo, né? Ou sancionar com as ressalvas dentro do processo legislativo. E, além disso, existia uma sujeição, a previsão da sujeição das Forças Armadas, não ao imperador, mas sim ao parlamento. E aí Dom Pedro olhou e falou, curti não, essa ideia aí não tá legal não. Pô, os caras estão tirando aqui, estão tirando o meu poder sobre as Forças Armadas. Os que forem eleitos, se eu não gostar, se estiverem me desagradando, eu não tenho como dissolver. E se eventualmente passar alguma lei na Câmara que venha tirar algum tipo de privilégio meu, eu também não vou ter como vetar. Então, não está legal. Dentro da minha lógica aqui, do meu absolutismo monárquico, isso daí esse tipo de constitucionalismo liberal, ele não me agrada muito, né? E aí, que Dom Pedro fez, como eu falei para vocês, né? Ele viu que o poder ficaria ali
adstrito, de certa forma, ao parlamento. E aí, o que Dom Pedro termina fazendo depois disso beleza, galera, muito obrigado aí pelo projeto que vocês redigiram, massa, bacana, mas não estou afim não, está dissolvida aqui, está fechada essa Assembleia Constituinte, eu vou chamar aqui uma galera que eu conheço, né? Ele fechou a Assembleia, né? E convocou, digamos assim, criou um Conselho de Estado, designou ali uma galerinha que era meio próxima dele, 6 ministros, mais 4 membros lá que ele escolheu, disse, galera, vamos lá, 40 dias aí, jogo rápido, já viram que não deu certo no projeto anterior, vocês já sabem basicamente o que é que eu quero, então redigam aí um projeto de Constituição, 40 dias para a galera redigir uma Constituição do país, do tamanho do Brasil, né? Enfim, e no contexto, no mínimo, de instabilidade política que existia naquela época, e aí a Constituição foi assimilada, ela foi outorgada, né? Então, a nossa primeira Constituição como eu coloquei para vocês, uma Constituição outorgada, né? Ela não vem, não passa por esse processo de votação, por pior que tenha sido, e por deliberações, e automaticamente depois toda a ideia, né, de que o poder constituinte ele emana do povo, o abade de Sieyès, enfim, essas coisas todas aqui no Brasil, na nossa primeira Constituição, não foi bem assim que a banda tocou, que a gente tem de fato uma Constituição outorgada que agradava basicamente o imperador, né? Então, assim, a gente tem lá no artigo 3º, por exemplo, da Constituição, que a gente tem um governo que é monárquico, que é hereditário, e que é constitucional e representativo, mas, assim, constitucional e representativo é só um verniz retórico, tá? Que está no artigo 3 dessa Constituição, que, como a gente vai ver, os ideais do constitucionalismo liberal e toda, na verdade, as bases que existiam teóricas, né, que sustentavam eles, que a gente até viu nessas aulas anteriores, quando a gente estava falando um pouco da formação do Estado moderno, elas não estão presentes nessa Constituição, a gente não consegue enxergar isso de uma forma muito clara, né? Então, assim, para começar, a gente tem um probleminha, assim, dois probleminhas, na verdade, muito claros, que é a questão da representatividade e da divisão de poderes. A questão da representatividade, acredito eu, que seria um problema em qualquer uma das duas constituições, porque eram constituições classistas, elitistas, né? Então, a questão da representatividade é um problema porque o texto constitucional ele só permite que quem participe, digamos assim, das deliberações havidas, né, digamos, no Estado brasileiro, fossem aquelas pessoas que já faziam parte das elites econômicas, né, que compunham, que eram componentes das elites econômicas. Mas, assim, eu acho que a parte mais problemática aqui, na verdade, a gente tem na Constituição é a própria ideia de divisão de poderes. Então, quando vocês estavam lá estudando também, acredito eu, História do Brasil, no ensino médio, vocês com certeza também ouviram falar, além da Constituinte e Mandioca, essas duas expressões devem ter marcado, é a questão do poder moderador, né? Então, veja só, o nosso modelo, ele vai além de Montesquieu, né? Então, como tudo aqui no Brasil a gente gosta de importar de um jeito diferente, não, para quê? Por que só 3 poderes? Se tem só 3 poderes na Europa, aqui no Brasil a gente vai ter 4 é maior que 3, 4 é maior que 3. Então, a gente vai ter o judiciário, o executivo, o legislativo e vai ter o poder moderador. Então, você pega aquela ideia de Montesquieu, né, que estava lá, como eu disse, falei até para vocês, né, olhando para a Inglaterra, de interpenetração de poderes e tal, mas que eles se autorregulam, de certa forma, ali, um fiscaliza o outro, etc. Diz, não, aqui, na verdade, a gente vai ter esses poderes, assim, em tese, definidos, mas a gente vai ter um quarto poder que vai ser responsável justamente por controlar aqui as coisas que vão, eventuais tensões, zonas de tensão que possam existir entre esses poderes, né? Pegaram a ideia do Benjamin Constant, que era uma pessoa que tinha pensado nessa questão de um quarto poder e tudo mais, e deram, na verdade, um verniz aí muito tosco, na verdade, porque só de ler a Constituição você vê que, na verdade, você tem 3 poderes, porque o poder legislativo não era um poder, né? Era uma concessão de poder do poder moderador, do imperador, e aí os outros 2 poderes também existiam de uma forma muito... Eu vou colocar aqui os artigos, artigo por artigo, para vocês verem alguns deles, mas existiam de uma forma muito raquítica, assim, sobreviviam, né, com base naquilo que, de fato, o poder moderador deixava ou não deixava eles fazerem, né? Então, o imperador ele ia deter esse poder moderador e exercer esse poder moderador, ele era chefe do poder executivo, ele podia conceder o poder legislativo
e o judiciário ele podia intervir também de maneira muito clara e tranquila, sem nenhum tipo de problema, né? Então, passando aqui para a gente ver alguns dispositivos da nossa Constituição outorgada, o legislativo, como eu falei para vocês, é um poder consentido. O artigo 13 ele diz, ó, o poder legislativo é delegado à Assembleia Geral com a sanção do imperador. Então, assim, o poder legislativo é delegado à Assembleia Geral, mas o imperador tem que deixar. Se ele não deixar, aí a gente vai ter um problema, né? E aí os senadores, apesar de eles ocuparem cargos vitalícios, eles eram escolhidos pelo imperador em listas tríplices. Vocês percebem que o Brasil ele tem problemas com listas tríplices, né, como nós estamos tendo, né, tivemos aqui na UFESA, no UFRN, na UFPB, na UFSC, né, problemas com lista tríplice. Hoje na UFPI. Hoje foi aonde, professor? UFPI. Hoje eu passei o dia alienado, então estou mais acompanhando mais de maneira mais próxima da UFPB, né? Por causa da UFPB foi ridículo. Pois é. E aí nós temos esses problemas, né? Com as listas tríplices, a gente pode perceber desde essa época, né? O imperador ele podia escolher os senadores que figurassem eventualmente nessas listas tríplices. Lembrando que para você ser senador no Brasil, você precisava ter muito dinheiro. Não é assim, eu tenho muito dinheiro, não. Você precisava ter 10 vezes mais dinheiro do que você acha que é muito dinheiro. Era muito dinheiro mesmo, então era uma parcela muito específica e exclusiva da população brasileira, e as pessoas podem dizer, não, mas era de fato uma questão democrática, porque tinham as eleições. Se uma lista tríplice, é porque as pessoas votavam. Beleza. E aí o que acontecia? As pessoas votavam, a lista tríplice, ela ia para o imperador, ele podia escolher, e aí se eventualmente ele achasse que aquela galera que estava lá não era muito legal para ele, não estava fazendo uma coisa muito bacana, ele ia lá e dissolvia o que seria o parlamento. Então ele mandava fechar o parlamento e convocava novas eleições e colocava outros senadores lá que eventualmente iriam agradar mais ou menos ele. Então, o poder moderador, isso através do exercício do poder moderador, né? Então, o poder legislativo, além de ser concedido, ele não estava livre de nenhum tipo, na verdade, ele estava refém, completamente refém, né, do exercício do poder moderador por parte do imperador, e a única justificativa que ele precisava dar para isso era a questão da própria salvação do Estado, né? Mas, como a gente viu 2 anos antes, para eventualmente você interceptar a correspondência, dissolver reuniões que existiam, você podia também fazer isso, né, sob a justificativa de que você estava ali, de certa forma, controlando a ordem pública, salvando o Estado, algo que o valha, né? Então, era um modelo de legislativo muito capenga, digamos assim, né? Porque ele estava completamente refém do poder moderador. Que eu coloquei para vocês só o dispositivo especificamente que eu estou fazendo menção, tá? É o artigo 101 aí da Constituição Imperial de 1824. O imperador pode exercer o poder moderador, e aí o que seria referente ao parágrafo 5º, né? O 5º aí, prorrogando o adiante na Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua. Só para ficar bem claro para vocês mesmo, né? Além disso, ainda nessa parte do poder legislativo, né, o imperador ele não tinha só a prerrogativa, né, de interferir dessas outras formas. O imperador ele também podia expedir decreto, poder expedir instruções, regulamentos adequados à boa execução das leis, como está lá no artigo 102, né, inciso 12 da Constituição. E, além disso, a gente inverte um pouco a lógica do que vocês veem hoje em dia em termos de processo legislativo, que é o seguinte: uma lei ela só podia valer no Brasil depois que o imperador ele de fato se manifestasse sobre ela. Então, se eventualmente se passasse por todo o processo legislativo e a lei ela fosse enviada para o imperador e ele não se manifestasse, o silêncio dele não importava a aprovação tácita dessa lei. Pelo contrário, importava a negação tácita dessa lei, né? Então ela tinha que voltar, a matéria voltava para o parlamento, então eles iam ter que deliberar novamente, criar uma nova lei ou algo que o vale, né? Então as coisas de fato só passavam, né? A própria atividade parlamentar, legislativa, ela só passava, né? Além de todos esses outros dispositivos, quando existia, né, a autorização expressa por parte do imperador. E o poder judiciário, ele, apesar de desde essa época existir
garantias como a garantia da vitaliciedade dos magistrados, o imperador ele podia a qualquer tempo aposentar os magistrados, ou então assim, não estou gostando muito daquele juiz, faz o seguinte, imagina o Brasil em 1820, eu vou mandar ele lá para a província do Grão-Pará, que era basicamente uma das últimas fronteiras que existiam aqui no Brasil. Manda lá para a fronteira da fronteira, deixa o cara lá, pronto. Mudava ele de local. Então, apesar de você ter assegurado a sua garantia de vitaliciedade, por exemplo, você podia a qualquer tempo, né? E aí, vocês podem dizer assim, Júlio, mas existia a questão do processo, devido processo legal, etc. A gente estuda quando está estudando processo e tudo mais. Eu acredito que isso se aplica, talvez, aos pares, né? As pessoas que viviam em sociedade, de fato, isso vem a ordenar. Mas quando se tratava da figura do imperador, não, mas se o imperador, se ele abusar do poder, ele pode vir a ser condenado, improbidade. Gente, essa lógica, ela não é assim, é anacrônica essa época, né? E aqui não é nem só o caso do Brasil, isso é o caso, na verdade, quando vocês forem estudar direito administrativo, estiverem estudando lá responsabilidade civil pública, vocês vão ver que a lógica da responsabilização do Estado, ela só vai surgir no mundo, digamos assim, no Ocidente, na verdade, lá no finalzinho, né, na segunda metade do século XIX, porque o que vigorava até essa época aí era a lógica do the king can do wrong, né, o rei ele não pode errar. Então, o artigo 99 da Constituição, inclusive, deixa isso, exatamente como o Bruno está falando, tá aí o artigo 99 que está aí para vocês, né? A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Ponto final. Aqui, nem se Barroso quiser invocar um princípio como ele tira da cartola para interpretar qualquer coisa, não existe a menor possibilidade de você interpretar isso de alguma outra forma que não seja a pessoa do imperador, da figura, o imperador lá, Dom Pedro I, Dom Pedro II, é inviolável, é sagrado, ele não está sujeito a responsabilidade alguma, a dicção é muito clara, ponto final, né? E aí a gente tem, inclusive, alguns dispositivos que eu considero retóricos, porque a nossa Constituição, que foi uma das poucas constituições do mundo, né, a essa época, não é assim, a fechar os olhos, mas é a institucionalizar a escravidão, né? Então, assim, a Constituição, a história do Brasil, ela traz consigo, a história do direito do Brasil traz essa mácula gigantesca, por isso que eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso um pouco mais adiante. E aí, no artigo 179, você tem o que seria algo parecido com o que a gente tem hoje no nosso artigo 5º e artigo 6º, que seria ali, não chega a ser um catálogo de direitos fundamentais, mas são algumas normas, né, algumas garantias que eram asseguradas, né, aos cidadãos brasileiros, né? Então, aí você tem a questão da liberdade, segurança individual, você vai ter, na verdade, alguns dispositivos, na descrição do artigo, você vai ter algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês o inciso 4º, né? Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras escritas e publicá-las pela imprensa, sem dependência de censura, contanto que hajam de responder pelos abusos que cometerem no exercício desse direito, nos casos e pela forma que a lei determinar. Que eu coloquei como explicar a lei de censura à imprensa, porque eu estava fazendo menção àquele decreto do príncipe regente que 2 anos atrás estava, né, vigorando justamente para exterminar a oposição. Então, vocês veem que esse artigo 179 é o que eu costumo chamar de um afago legislativo, né, aquele afago do Constituinte, né, em dizer assim, para aqueles que são considerados cidadãos brasileiros, os sobre-cidadãos, tá? Aqueles indivíduos que estão nas castas mais elevadas, nos estamentos mais elevados, existe aqui essa série de garantias. Todo o restante que está abaixo dela, boa sorte, tchau e benção, ou algo que o vale. Dito isso, isso aqui é o geralzão, gente, sobre a Constituição. Recomendo muito que, se vocês quiserem fazer um exercício historiográfico bacana, vocês botam aí Constituição de 1824, vai lá no site do Planalto, dá para bater dispositivo por dispositivo, não tenho como fazer isso aqui com vocês, quis focar mais nessa parte de estruturação do Estado, porque acredito que a partir disso vocês conseguem entender, basicamente, né, o regramento geral que existia no Brasil em termos de normas fundantes e programáticas na nossa primeira Constituição, né, que vai ser que vai vigorar até a transição, o esgotamento desse paradigma e a proclamação da República, né, que a gente até comemorou, digamos assim, esse último final de semana. Mas eu queria falar com vocês também sobre o Código Criminal, o Código Penal de 1830, porque ele é um dispositivo muito interessante para vocês entenderem o que, de certa forma, aconteceu com o direito no Brasil também,
no século XIX. Porque imagine o seguinte, beleza, o Brasil se tornou um país independente, entre aspas, como eu já falei, o país outorgou uma Constituição, mas de só uma Constituição não se vive um ordenamento jurídico de civil law, como é o caso brasileiro. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, beleza, vem a Constituição lá, etc., beleza, regime common law, as coisas até podem funcionar melhor. No caso brasileiro, civil law, desde a sua origem, né, ou pelo menos a proeminência do civil law, você passa a ter um problema porque você se pergunta, bom, e agora? O que é que a gente faz? Brasil, em tese, é um país independente, tem uma Constituição. Como é que eu vou resolver as questões de direito civil, de direito penal que existem aqui, né, contratos, etc.? Qual é a legislação que eu vou aplicar nesse caso? Então, o que existia aí era um vácuo legislativo, mas, obviamente, não ficou sem lei aqui no Brasil, né? Durante esse período, continuou se aplicando as normas que existiam lá na metrópole, por assim dizer, né? As ordenações que a gente tanto viu nas aulas anteriores, mas existia uma necessidade de existir uma legislação própria, já que o Brasil era agora um país independente. Né? Então, em 1827 foi criada uma comissão bicameral e chegou e disse, galera, bora, tem uma brecha legislativa aí, bora codificar. Aqui, na França lá o Código de Napoleão, bonitão, não sei o que lá, 2.000 não sei quantos artigos, bora fazer uma coisa parecida aqui no Brasil, vamos codificar o direito civil, vamos codificar o direito criminal. E aí, levando em consideração que a demora podia ser muito mais danosa do que eventuais imperfeições, como eu coloquei para vocês, se apresentou logo, rapidinho, um projeto, um anteprojeto de Código Criminal, que em 1830 já foi aprovado e se tornou o Código Criminal do Império. Né? Um código que tem 313 artigos, está dividido aí em quatro partes, dos crimes e das penas, dos crimes públicos, dos crimes particulares e dos crimes policiais. E aí eu queria só tocar em alguns aspectos importantes. Morton, como conhece, manja muito aí de direito penal, se quiser ir falar alguma coisa, se eu falar alguma besteira, pelo amor de Deus, me interrompa. Mas um dos aspectos que gerou debates muito calorosos, eu estou em dúvida se dá para vocês pegarem isso pelo site do Senado. Eu sei que indo ao Senado vocês conseguem ter acesso a todas as transcrições taquigráficas que existiam dessa época. Eu não sei se você tem como fazer isso hoje em dia pelo site do Senado. Acho que deve ter a possibilidade. Mas se eventualmente alguém tiver interesse, algum dia for fazer uma pesquisa... Consegue fácil. Consegue, né? Eu acho que vocês veriam, né, o contexto de como se deu essas discussões, que foram bem acaloradas sobre a questão da pena de morte aqui, do reconhecimento no Código Criminal, e ela, de fato, foi prevista, né? Está lá nos artigos 38, 39, 40 e 42. Né? Então, aqui no Brasil, nessa época, a pena de morte era dada na forca, certo? O artigo 39, basicamente dizia, assim, é quase um dispositivo de caráter meio misto, assim, meio processual até, né? Esta pena, depois que tiver se tornado irrevogável a sentença, será executada no dia seguinte ao da intimação, a qual nunca será na véspera de domingo, dia santo ou de festa nacional. Até porque o Código de Processo Criminal ele vai vir um pouco adiante. Né? Então aqui você está meio que discriminando como é que isso vai se dar. E o artigo 40 ele segue adiante, né? Discriminando isso. O réu, com seu vestido ordinário e preso, será conduzido pelas ruas mais públicas até a forca, acompanhado do juiz criminal do lugar onde estiver, com seu escrivão e da força militar que se requisitar. Ao acompanhamento, precederá o porteiro, lendo em voz alta a sentença que se for executar. Se alguém aqui já assistiu Game of Thrones e se decepcionou, tal como eu, com a série especificamente, não com a obra, mas se leu ou se assistiu, vocês vão lembrar muito possivelmente do Walk of Shame de Cersei, o Lannisport, né? Que é justamente quando ela vai lá andando, né? E o pessoal falando shame, shame, ou vergonha, vergonha, sei lá como foi que traduziram isso, né? E ela lá andando nua até chegar ao local, né? Até chegar lá na fortaleza, etc, etc. Sendo que, no caso especificamente do réu aqui, ele não estava caminhando para a fortaleza, ele estava caminhando para a forca, né? Então ele passava por todo esse walk of shame e no final ele era enforcado, né? Assim, a cereja não era ele tá perdoado, expiou todos os pecados, não. Ele morria, ele era executado. E o artigo 42, inclusive, traz, né, de um humanismo, assim, né, se o racionalismo era tão presente nessa época, de um humanismo, assim, aterrorizador, né?
os corpos dos enforcados serão entregues a seus parentes ou amigos, se os pedirem aos juízes que presidir a execução, mas não poderão enterrá-los com pompa sob pena de prisão por 1 mês ou 1 ano. Então, imagine só, o sujeito ele passa pelo Walk of Shame, ele é enforcado, e aí você tem que requisitar o corpo dele para você poder enterrar o seu parente, e você não pode ainda fazer uma cerimônia de sepultamento, porque se você fizer isso, aí você que vai preso. Né? Então, esses são os contornos da pena de morte, né, existente aí, digamos, no Código Criminal. O irmão de Antígona, na peça de Sófocles. Exatamente. Então, assim, vocês percebem os contornos, né, que a gente tem, e além da questão da pena de morte, nós temos outras previsões de pena, né, a de degredo, inclusive, eu acho que foi mencionada, se não me engano, na aula anterior, quando estava perguntando, porque os portugueses que vieram ao Brasil, etc., aqui no nosso Código Criminal a gente também previu, né, pena de prisão com trabalho, pena daqueles réus que ficavam andando com as correntezinhas, né, amarradas nos pés, como você vê muito em caricatura, em desenho e tal, que eram obrigados a trabalhar, pena de banimento, prisão simples, multa, né? E o código ele ainda traz um tratamento, assim, como é que eu posso dizer? Não é engraçado, a palavra não é engraçada, na verdade peculiar, na verdade, a forma como se tratavam os escravos, né? Porque os escravos você vem lendo e eles vêm sendo tratados como coisas, como objetos, e aí o Código Criminal ele traz um giro que é tratar como pessoa, mas tratar como pessoa na hora de aplicação da pena. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, o artigo 60 aqui, do Código Criminal, ele diz, ó, que está no português da época, tá? Se o réu for escravo e incorrer em pena que não seja capital ou de gales, será condenado a de açoites. E depois de o sofrer, será entregue a sua senhora, ao seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro pelo tempo e maneira que o juiz designar, o número de açoites será fixado na sentença, e o escravo não poderá levar por dia mais de 50. Né? Então, aqui você tem tratando ele como um indivíduo a qual está sendo imputada uma pena, não uma coisa, né? Em última instância, como muitas vezes é tratado como uma propriedade. Então, e aqui eu não estou falando isso sobre um aspecto positivo, né? Eu estou dizendo justamente que essa lógica de subcidadania, que eu não tenho como falar aqui com vocês, mas é uma coisa que Marcelo Neves ele trabalha muito, ela existe no Brasil, na verdade, desde essa época, né? Os indivíduos que são subcidadãos, a lei, as garantias da lei não chegam até eles em nenhum momento, tão somente na hora que é para cobrar algum tipo de dever ou imputar algum tipo de responsabilidade, algum tipo de sanção, né? Como isso existia, por exemplo, com os escravos, né? Desde que, na verdade, eles foram trazidos de África para cá, né? Foram sequestrados. A maioridade penal do Código Criminal era de 14 anos. Vocês vão estudar acredito eu, no direito da criança e do adolescente, que essa idade penal, inclusive, ela permanece até a década de 20, do século 20, né? Até 1920, alguma coisa, se não estou enganado. E ela só é modificada porque existe um caso no Rio de Janeiro, nessa época, que é o caso do menino Bernardino. Se vocês botarem no Google, vocês encontram muito fácil. Mas só assim, a título de parêntese, era um jovem negro, uma criança quase recém-adolescente negro, que trabalhava como engraxate em algumas regiões de maior poder aquisitivo no Rio de Janeiro, porque era onde as pessoas pediam para engraxar sapato, essas coisas. E aí, uma vez, ele engraxou o sapato de um cara, o cara não quis pagar, ele, como um adolescente muito revoltado, uma criança, pegou a latinha de graxa e jogou no indivíduo. Né? Aí foi preso, foi colocado numa cela com outros 20 ou 30 homens, né, já maiores de 18 anos, ficou lá, salvo engano, foi 1 ou foi 2 meses, sendo violentado por todos eles, durante todos esses dias, e depois foi jogado na rua, né, totalmente desfigurado, destruído, psicológica e fisicamente falando. Isso aconteceu na Baixada Fluminense, que era uma região de pessoas que tinham certo poder aquisitivo. Isso causou uma comoção na região na época, né? Isso terminou movimentando o parlamento, e aí foi aprovado, tempos depois, o primeiro Código de Menores aqui no Brasil, né, que terminou fixando a idade penal em 18 anos, que é a idade penal que, inclusive, nós temos até hoje, apesar de existir aí uma ruma de gente doida também, acredito eu, falando que tem que ser 16, tem que ser 14, uns que defendem que basicamente a idade penal tem que vir já no ventre
da mãe, né, ou coisas nesse sentido, mas a idade penal de 18 anos ela é fixada aqui no Brasil. Desde essa época, justamente por esse caso tão emblemático e triste, na verdade, que mais um caso, na verdade, que macula a história do Brasil. E talvez uma das principais contribuições desse Código Criminal de 1830 é a previsão do princípio da legalidade, né, de maneira muito clara. Vocês vão estudar aí, Direito Penal 1, acredito eu, né, como é? Nulo pena sine lege, né, professor? Se eu não estou enganado. Tá aí, eu coloquei, mas é porque não estou encontrando, né? Isso mesmo. A lógica está lá desde o artigo 1º, e o artigo 33 também reforça um pouco isso, né? Nenhum crime vai ser punido com penas que não estejam estabelecidas nas leis, nem com mais ou menos daquelas que estiverem decretadas por punir, não, enfim. A lógica vocês vão estudar toda a parte principal, a lógica do direito penal, e vão ler bastante sobre o princípio da legalidade. A gente encontra aí já no Código Criminal de 1830 a sua previsão expressa, digamos assim, né? Por uma questão de horário, eu sei que o grupo tem que apresentar, eu não vou pular essa parte aqui do Código de Processo Criminal. Eu queria saber se o grupo quer falar, porque aí logo depois eu vou falar sobre abolicionismo. Não sei se eu começo a falar sobre, ou, enfim. Galera do grupo, o que é que vocês pretendem aí? Pode ser agora. Vamos lá, então. Pronto. Só vou fechar aqui, né, para vocês. Acho que vocês vão querer projetar alguma coisa. Parar aqui. É Júlio, né, que vai apresentar? Isso. Pronto, Júlio. O rapaz aí que vai, Diego, vai apresentar. Vai colocar o slide, né? Apresentar a tela. Tá por aí, Diego? Já vou apresentar, só um minuto. Certo. Vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui a gravação